Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. E olha só, a gente vai falar muito sobre os jogos de hoje que vão concluir a 37ª rodada, jogos que interessam ao Vasco da Gama, o Vasco que ressurgiu aí das cinzas, perfeito? E a gente também vai falar aí sobre notícia que preocupou a gente vinda do STJD, porque o Vasco pode sofrer uma punição, isto mesmo, na última semana do Campeonato Brasileiro. E eu vou te explicar aqui toda aquela celeuma aí de perseguição e covardia contra a instituição Vasco da Gama neste momento. Então, Departamento Jurídico do Vasco tem que ficar atento. O seguinte, pessoal, peço a você que não é inscrito no nosso canal, você que está descontente com o atual momento, qual o Vasco da Gama vivencia, para você se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, o seguinte, hoje a gente fica com o secador ligado, porque ontem os resultados ajudaram e muito o Vasco da Gama, nos colocaram novamente aí no páreo, quem diria, certo? Resultado ontem, a derrota do Santos e a derrota também do Bahia, excelente. O Vasco fora da zona do rebaixamento pela 7ª rodada consecutiva e agora a gente só depende da gente. Mas hoje tem dois jogos aí interessantes que a gente tem que ficar atento, porque o Cruzeiro vai pegar o Atlético Paranaense. É um confronto direto aí. Então é o seguinte, a gente tem que secar o Cruzeiro de qualquer forma e de qualquer jeito. E também a situação do Fortaleza, porque vamos torcer aí para uma derrota do Fortaleza. O Fortaleza que ainda não conseguiu a quantidade de pontos cabíveis para poder efetivamente ficar na Série A, e o Fortaleza que vai jogar a última rodada na Vila Belmiro contra o Santos. Então tudo pode acontecer. Estaremos acompanhando essa partida e na nossa live hoje, que será às 10h30 da noite, a gente vai trazer tudo atualizado. Agora, pessoal, notícia que preocupa a gente. Hoje a gente tomou ciência, através de um informativo do STJD, que o Vasco vai ser julgado na próxima semana. Ô Laureano, que história é essa? Bom, no último jogo, Vasco da Gama e Corinthians, aqui em São Januário, jogo que a gente perdeu por 4-2, alguns irresponsáveis arremessaram objetos dentro de campo. E hoje o STJD veio a público para poder dizer que fará o julgamento na próxima semana. Então a gente tem que ficar muito atento a essa situação, porque a gente já viu o Vasco da Gama ficar 3 meses aí sem jogar em São Januário, nessa edição do Campeonato Brasileiro. O Vasco aí que já teve problema com isso esse ano e teve que pagar multa para ter condições aí de colocar os seus jogos lá em São Januário. Então o departamento jurídico vai ter que ficar muito ligado nessa situação, porque provavelmente esse julgamento vai ser marcado às vésperas da última rodada do Campeonato Brasileiro. E para arrumar um efeito suspensivo nessa situação, caso o Vasco da Gama seja punido, a gente tem que ficar atento,
por conta da situação do tempo. E mais, tá? A gente sabe que tem um complô aí contra o Vasco, o STJD. E, meus amigos, situação envolvendo a arbitragem também. Vasco voltou para o campeonato. Então é hora da gente se mexer e simplesmente também cobrar uma arbitragem honesta, porque o jogo aí de domingo aí vai sair a escalação da arbitragem, a CBF vai publicar nas próximas horas, perfeito? Então assim, a gente tá preocupado com essa situação da arbitragem, certo? Para evitar manipulação de resultados. Os jogos do próximo domingo serão todos no mesmo horário, Agora, fica aqui o aviso para a gente não ser pego aí de calça riada com relação ao STJD e com relação a essa comissão de arbitragem, porque não fosse também a arbitragem do futebol brasileiro que prejudicou muito o Vasco da Gama nesse ano, esses fatores extracampo aí, o Vasco já teria saído dessa situação, vamos combinar, há muito tempo. Então tá dado aqui o recado, departamento jurídico, dona Gisele Cabreira aí, nossa responsável pelo jurídico da SAF Vasco, fique atenta, porque vai ter julgamento semana que vem e a gente não pode ficar sem jogar no estádio de São Januário. Não podemos. São Januário é a nossa força, é o nosso caldeirão. Então a gente já está avisando antes para não ter problema. E ó, Paulo Brax, representatividade nessa reta final por conta da situação da arbitragem. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!